reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra da TV Novo Tempo, e nós temos uma imensa alegria de podermos ter este encontro todos os dias com você, levando um capítulo da Bíblia, cada dia um diferente. Nós vamos numa sequência e são 1189 capítulos, e eu não digo isso para desanimar você, muito pelo contrário, para incentivar você. Nós já estamos no capítulo 13 de Deuteronômio. Daqui a pouco já estamos chegando perto de Salmos e assim por diante. Vale a pena dedicar um tempo todos os dias, de preferência, a primeira hora do dia. Ok, capítulo 13, a pergunta aqui é: como saber se alguém é de Deus? Essa é a pergunta. Como saber se alguém é de Deus? Está falando em nome de Deus. O que estava ocorrendo ali? Eles iriam entrar em Canaã. Eles estavam do lado leste do Rio Jordão. Eles teriam que atravessar o Jordão. E aí começaram as batalhas, né? O Senhor iria à frente e eles começariam a tirar uma a uma as nações que estavam ali em nome de Satanás, né? Para não deixar Deus fazer o seu plano estratégico para que a mensagem do seu reino fosse propagada. Então eles começariam por ali. Primeira coisa, escolher Siló como a cidade para estabelecer o templo, né? E depois ele se mudou para Jerusalém. E o primeiro desafio seria Jericó. Nós vamos ver isso no próximo livro, né? No livro de Josué, que comanda o povo para assumir o seu lugar no cenário geográfico que Deus tinha prometido, tinha decidido, prometido para os pais, né? Para Abraão, Jacó, Isaac, e agora ele tinha decidido no seu coração que eles entrariam para lá. Mas aqui a pergunta é essa: quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal prodígio, como saber que ele é de Deus? Porque muitos irão lá falar suas bobagens. Não é? Eu acho que Deus é isso, eu acho que Deus é aquilo. Povo muito grande, mais de 3 milhões de pessoas. Ali os sacerdotes e os sumos sacerdotes estavam orientando sempre o povo. Eles tinham vários discursos de Moisés, de Arão, quando ele estava vivo ainda, e de outros. Eles tinham os capitães de 1000, de 100 e de 10, quer dizer, todo um aparato. E a partir do capítulo 5, né, a partir do verso 44 do capítulo 4, até o capítulo 26, é sobre leis. Por isso que esse livro se chama Deuteronômio, segunda lei, segunda vez que a lei é colocada, né? E bem explicada, e Moisés volta e volta, não se esqueçam dos estatutos, não se esqueçam, senão seria fácil esquecer. Eles estariam agora em contato com nações que adoravam deuses os mais esdrúxulos possíveis, né? E não se misturem com eles, tirem o nome desses deuses, destrua todos os baalins, destrua todos os ídolos postes, destrua todos, né, os altares, e eu vou estabelecer-me ali como Deus do universo, Deus de Israel, Deus do universo. Mas como saber que uma pessoa dessa está falando a verdade, né? Vamos após outros deuses, se a conversa dele for, verso 2, vamos após outros deuses que não conhecemos ainda, ou que não conheceste, e sirvamo-lo. Se esse profeta falar isso, ele não é de Deus. Verso 3 assim: não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. São falsas. Há muita gente que se vale do aquário da igreja para pescar, né? Para jogar as suas ideias. A igreja já está lá, ela tem uma estrutura, ela tem uma coluna, ela tem uma base, mas eu não concordo com isso, com aquilo, e eu quero usar a igreja, então quero usar as pessoas da igreja a mudarem a ideia, porque eu penso diferente. A igreja pagou um preço muito alto no passado, por causa da cabeça de alguns homens, e mulheres também, mas talvez mais homens, que não entenderam bem os textos bíblicos, proibiam coisas que acontecessem ali. Havia lugares santos dentro da igreja. O templo, né? O templo de Salomão e tudo mais, esse templo acabou. Não tem mais lugar santo na casa do Senhor, na casa de Deus, na casa de oração para todos os povos. É esse o nome que o Novo Testamento dá para a igreja. Não é ali na frente é mais santo, ali é menos santo, não tem isso. Tudo é para que o Evangelho seja pregado. Então tudo é consagrado a Deus, mas não existe nenhum elemento santificado
para a gente adorar. Não, não tem nada disso. E aqui esse profeta dizia, olha, essas palavras, vamos adorar outros deuses, vamos conhecer coisas novas, olha que perigo. Aí Deus disse, ó, pode tirar esse camarada, faça uma sabatina nele e pode extirpá-lo do povo. Isso é um câncer. Mas pode ser que alguém da família também, e aqui o verso 6 fala da família, um irmão, uma irmã, tua mãe, etc., um filho. Pode ser que alguém venha e diga, olha, eu tenho uma novidade aqui. Uma pessoa até que você ama, diz a Bíblia aqui. Vamos e sirvamos outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais. Vamos lá, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, não concordarás com ele, diz aqui, e certamente o matarás. Ele tem que ser extirpado do povo. Ali um profeta, alguém de casa, e aqui diz no verso 12, quando em alguma das suas cidades que o Senhor te dá, não é? Ouvirdes dizer que homens malignos saíram do meio de ti, se inclinaram assim, e incitaram melhor os moradores da cidade, dizendo, vamos e sirvamos outros deuses, não vamos acreditar nesse povo, não. Então, cuidado, porque muita gente vai querer levantar uma doutrina falsa. E que doutrinas falsas poderiam prejudicar a gente hoje? Vou dizer algumas aqui. Salvação pelas obras. Quando você faz isso, você vai ser salvo. E até podemos chamar isso de perfeccionismo. Quanto mais perfeito você for, mais garante a salvação. Você tem que ser perfeito como Cristo foi perfeito. As pessoas olham para essa questão de perfeição, não das atitudes de Cristo. Quais são as atitudes que nós deveríamos seguir de Jesus, que foram perfeitas? O cuidado das pessoas. Essa é a fundamental. Ele veio para os seus o rejeitaram, mas ele veio para os seus. Ele veio para cuidar da viúva, para cuidar do órfão, para cuidar do encarcerado. E quando lá em Mateus capítulo 25, 34, ele começa dizendo, eu estava preso e vocês não foram ver, eu estava nu, vocês não me deram roupa, estava com fome, não me deram comida, estava com sede, não me deram bebida. Ora, mas quando, Senhor, nós te vimos assim, toda vez que vocês deixaram de fazer alguma coisa para um desses pequeninos, deixaram de fazer para mim. Eu me identifico com o pobre, com o necessitado. Eu me identifico com o encarcerado, com o faminto, com o sedento. Eu me identifico. Eu me identifico com o que não tem, com os pequeninos. Não são crianças, são pequeninos porque não têm voz. Podem ser crianças também. Então, esse Jesus que nos ensina lá em o Novo Testamento é o mesmo que fala aqui. E diz assim, olha, nada de perfeccionismo. Outra doutrina é a pessoa de Cristo. Então, se Cristo veio com a natureza pecaminosa e venceu, eu também posso vir com a natureza pecaminosa, eu posso com a minha natureza pecaminosa também vencer e ser perfeito. Mas não é essa perfeição de pecado não tem jeito para ser perfeito. Pecado é o Senhor Jesus quem resolve. Nós seremos pecadores até a morte e a transformação. Na volta de Jesus, seremos sempre pecadores. Não dá para tirar o pecado da gente. Carne santa, né? Como eram outras doutrinas. E se algum pregador vier pregando qualquer outra coisa, que não seja esse evangelho puro, da dependência, da graça, de buscarmos o Senhor por causa da sua graça e sermos perdoados, nos arrependermos e tomarmos um novo rumo na vida com o auxílio do Espírito Santo, você e eu não temos capacidade nenhuma. Estou só ampliando aqui um pouco a ideia, né? Mas qualquer ideia contrária ao que está no Evangelho deve ser extirpada. Aqui o profeta, o parente e os homens malignos, Deus disse assim, olha, acaba com esse povo. Esse povo vai levar vocês para a desgraça. Elimine. E o último verso 18 diz assim, o último verso que eu quero ler aqui. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, então eu tenho que ouvir o quê? A voz do Senhor. A voz do Senhor nosso Deus. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. E o verso anterior diz que ele vai multiplicar, vai ajudar, vai dar sabedoria. Qual é a voz que nós temos que ouvir? O Senhor. Não é a voz de alguém que se levanta, se levantou, falou, então vamos ver o que ele está falando. Não é, mas geralmente essas pessoas são bem malucas, contrárias, inventam doutrinas, essas daí devem ser eliminadas da nossa vida, não mortas, né? Mas essas ideias não devem somar às ideias de um Deus, de um caráter de um Deus que nos ama, que está disposto a dar tudo por nós e deu a vida e deu a sua graça e nos perdoa. Eu vou estar orando por você.
para que as suas escolhas sejam baseadas sempre na palavra, ouvindo a voz de Deus. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.